Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Nós estamos retomando aí a correção da questão número 7 da AP e ela fala sobre o tema de semelhança de triângulos. Então vou ler aí com vocês. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas e H é o ponto médio do segmento do I até o L. Pode-se afirmar que os triângulos HIJ e HKL são congruentes pelo caso. Então você tem aí quatro casos e os casos que estão sendo mostrados aí para vocês são todos casos de semelhança. Então, no primeiro caso, você vai ter que observar o seguinte: você tem que observar que o caso AAA é um caso de semelhança onde os triângulos possuem ao menos dois ângulos congruentes. O que é congruente? Que tem a mesma medida. E, portanto, o terceiro também será. No segundo caso, ALA, temos que o caso de semelhança onde os triângulos possuem dois ângulos congruentes e o lado que está entre esses dois ângulos também é congruente, ou seja, também tem a mesma medida. No terceiro caso, nós temos o LAL, que é lado, ângulo, lado. O caso de semelhança LAL, ele tem os dois triângulos, né, que possuem dois lados congruentes e um ângulo entre eles com a mesma medida. Então, precisa ter dois lados congruentes e um ângulo com a mesma medida. E o último caso, o LLL, é o caso onde os três lados têm a mesma medida, são congruentes. Repare ali, ó, que a gente já tem tingido de vermelho as nossas retas que são paralelas. E agora, em amarelo, a gente tem a reta que é chamada de reta transversal. Ou seja, temos duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Repara agora que a gente está construindo os ângulos que a gente vai chamar de ângulos alternos e internos. Por quê? Porque eles alternam de lado e eles são internos aos triângulos que estão formados ali. Então, repara que os ângulos alternos e internos são na cor roxinha, que você tem aí, ó, desenhado na figura nesse momento. São chamados de ângulos alternos e internos. Agora a gente está atingindo de verde a outra reta, que também é uma reta transversal. Ela está cortando as duas retas paralelas. E observa que entre as retas transversais, entre a amarela e a verde, a gente tem um ângulo formado ali em azul. E esse ângulo ele é oposto ao outro ângulo que está do outro lado do vértice H, também discriminado aí na cor azul. Como são chamados esses ângulos? Quando eles são opostos assim? Eles são chamados OPV, ângulos opostos pelo vértice. No caso, o vértice é o H. Repara também que a informação que é dada no enunciado, que o H é o ponto médio, ele está dividindo o segmento IL na metade. Então, os dois lados têm o mesmo tamanho. Portanto, analisando entre os quatro casos que são possíveis, a gente descobre que o caso ALA, né, ângulo, lado, ângulo, é o caso adequado aí para a resposta na alternativa. Porém, como a gente sabe que o caso AAA, ângulo, 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 só precisa de dois ângulos iguais e a gente já tem também dois ângulos iguais, também pode ser considerado uma alternativa correta. Por isso eu modifiquei e deixei como corretas as alternativas A e B. Os dois casos estão corretos. Acertaram? Espero que sim. Nós vamos então para a próxima agora, que é a questão número 8. Na questão número 8, a gente tem o mesmo tema, que também é semelhança de triângulos, né? E aí está dizendo o seguinte, ó, considerando AB, esse sinalzinho que você vê aí chama congruente, AB congruente a PQ. O
que quer dizer isso? Quer dizer que o lado AB tem a mesma medida do lado PQ. Na figura abaixo, para que os triângulos ABC e PQR sejam congruentes, os valores de x e y devem ser. Então, a gente está analisando agora quais são os valores necessários para x e para y para que esses dois triângulos sejam congruentes. O que é congruentes mesmo? Ter os lados de mesma medida, né? Então, eu já sei ali, ó, de informação primária que o AB é congruente a PQ, ou seja, esses lados eles já são congruentes. Nós vamos começar a fazer as marcações ali no triângulo para ficar mais clara essa ideia. Olha lá, o lado AB, marcado em amarelo, e o lado PQ. Então a gente já sabe que esses dois são iguais, congruentes, né? Tem a mesma medida. Assim como a gente sabe que o lado menorzinho, y menos 3, é congruente com o lado RQ, ou QR, tanto faz a ordem, que é igual a 5. Então a gente tira essa primeira equação aí, ó, y menos 3 tem que ser 5. Para o outro lado, que estamos tingindo agora de vermelho, que é o AC em um triângulo, e no outro é o RP, você tem que 2x mais 1 tem que ser igual a 9. Então, podemos perceber que x deve ser igual a 4 e y deve ser igual a 8, pois assim, os dois triângulos terão lados congruentes, ou seja, de mesma medida. Se fizermos x igual a 4, temos 2 vezes 4 mais 1, que dá 9. E fazendo y é igual a 8, temos 8 menos 5, que é igual a 3. Portanto, a alternativa correta é a B, x igual a 4, y igual a 8. Espero que tenham acertado, que tenham compreendido. Até a próxima e uma boa tarde para vocês. Até mais.